Eu diria que o que aproxima as pessoas na atividade pública, na política, na vida partidária, é a proposta de cada um. Se há uma proposta que é similar, então você atrai, né? O que ocorreu? Ocorreu que nós iniciamos a construção do Podemos há pouco mais de 4 anos. Foi no dia 1º de julho de 2017. E eu fui transformando o Podemos no Senado num grande partido. Ele não é ainda um grande partido nacional, mas no Senado ele é um grande partido. E nós só não somos a maior bancada do Senado porque não abrimos mão da nossa identidade. Entendi. Então, nós não trouxemos alguns senadores que poderíamos trazer. E até dispensamos três. Dispensamos três. Hoje somos 9, seríamos 12, seremos 13 se não houvesse a cassação da juíza Selma, e seríamos um pouco mais se aceitássemos alguns que desejaram ingressar Certo. conosco. Entendi. Então, acabaríamos tendo a maior bancada. Hoje somos a terceira, mas colada na segunda, né? Então, a nossa bancada é muito forte e respeitada. E, obviamente, ela trabalha com unidade. E, evidentemente, que eu pude conduzir esse processo. Então, nós criamos o Muda Senado. O Podemos era o Muda Senado, na verdade, acrescido de mais alguns 3 ou 4 senadores, entre eles o saudoso Major Olímpio, né, que era do PSL e convivia conosco no Muda Senado. Exatamente para adotar esta pauta anticorrupção, antiviolência, né? O combate à corrupção passou a ser realmente a prioridade absoluta do nosso grupo e do nosso partido. Então, a defesa da Operação Lava Jato, isso aproximou. Então, quando o juiz Sérgio Moro buscava um parlamentar para apresentar emendas visando mudar a legislação criminal, ele procurava quem? Obviamente, chegava até o meu gabinete, por intermédio da AJUF, Associação dos Juízes Federais. Aí começa a relação, a mesma coisa, Deltan Dallagnol. Quando ele vinha a Brasília reunir com senadores para discutir as 10 medidas de combate à corrupção, com quem que ele se reunia? Evidentemente com aqueles que defendiam as 10 medidas, então acabava se reunindo conosco. Sem dúvida. E isso foi determinando essa aproximação. É isso que os trouxe até o Podemos, não é? Então, eu venho conversando, por exemplo, com o Rodrigo Janot há bastante tempo. Ele me procurou para dizer, olha, eu estou desejando participar politicamente, eu quero dar a minha contribuição. Inicialmente pretendia ser candidato, depois disse, olha, a minha família não quer que eu seja candidato, talvez eu não seja, mas eu quero ajudar, então eu quero me filiar assim com você e tal. Então vem de lá de trás, aí você pega fora dessa área de Ministério Público e Justiça, tem alguns militantes do Ministério Público e da Justiça no país que estarão já, alguns já estão filiados e outros ainda se filiarão ao Podemos, né? A Polícia Federal também, integrantes da Polícia Federal, nós já temos alguns militantes do partido, oriundos dos quadros da Polícia Federal. Certo. E veja agora do Exército também, né? O general Santos Cruz, já tínhamos o general Adriano na minha eleição, participou ativamente da minha campanha. Essas pessoas que adotam como prioridade, né, a ética, o comportamento republicano na atividade Sim. pública, elas procuram uma ferramenta política que tenha algo a ver com essa proposta, né? Com essa conduta. Então, é esta a razão de estarmos reunindo no Podemos. E isso significa o quê? Uma renovação política de qualidade. Voltando um pouquinho para trás, existia um movimento de maçonaria, como eu falei, como sociedades, né, o que a gente pode entender como lojas selvagens, e a grande sacada aí foi, na verdade, lá em torno de 1717, né, quando ocorreu essa junção aí de 4 instituições, lá que foi os quatro botecos, né, como eu gosto de falar, o ganso e a grelha, a uva, a copa e a maçã, né, se juntaram 4 lojas, tiveram assim uma iniciativa muito interessante, né, de, na verdade, criar uma instituição
para organizar. Porque, na verdade, o que eles fizeram? Eles organizaram, né, aquela coisa que já estava acontecendo, né, e não era só na Inglaterra, era na França, era na Alemanha, era na Irlanda, era na Escócia, como a gente vê, né, muito antes, lá com a Mary Chapel, por exemplo. Né? Então, era um movimento assim, que não existia uma organização como a gente conhece hoje, mas ele é de muito, muito tempo. A gente não consegue conceber, assim, o que começou a maçonaria foram os pedreiros lá do Egito. Não, não foram. A maçonaria, esse movimento maçonaria contemporânea, é difícil, né? É que nem eu falo, ele acaba se perdendo, o início, o começo, acaba se perdendo na noite dos tempos. Ou seja, a gente não consegue definir quando se iniciou isso daí. Mas, sem dúvida nenhuma, pela herança que nos foi deixada, foi feito por intelectuais e pessoas inspiradas, pessoas de um conhecimento assim elevadíssimo. Quem duvida do que eu falo é só se aprofundar, na verdade, na questão simbólica que envolve a maçonaria. Olha, eu acho que essa demagogia de estabelecer tempo, eu, se tivesse no governo, começava a mudar no dia seguinte, tá? Já decretava o congelamento das tarifas de água e de luz num preço que a população pudesse pagar, que as nossas empresas pudessem funcionar sem sacrifício. O governo tem que ser para o Estado, não para meia dúzia de ricos, os tais 1% da população. Eu tinha 320 programas. O programa desse governo é gastar em publicidade. Gastaram 107 milhões em publicidade neste ano e já tem 99 milhões para o ano que vem. Compram rádios, alugam outras. E a gente só consegue bater um papo num blog como esse de vocês. A Sibéria é assim, você anda 500 quilômetros, você não encontra nada, não encontra uma casa, não encontra nada. Daqui a pouco na tua frente aparece uma cidade de 1 milhão de habitantes. Você passa por essa cidade, anda mais 500, 600 quilômetros sem absolutamente nada, mais uma cidade de 1 milhão, 2 milhões de habitantes. A Sibéria é formada com essa peculiaridade em si. A Sibéria é 3 meses que você consegue passar a via terrestre por lá. Os outros meses é neve, é tudo abaixo de neve. Então, já dizia o Tolstói, né, o escritor russo, que se você pegar uma picareta na Sibéria, você quer descobrir a história da Rússia, você pega uma picareta aí e começa a cavar lá na Sibéria, mas isso já é uma outra história. Enfim, mas acontece que a Rússia, elas têm politicamente as suas leis muito deles. Eles ainda, a cultura deles no interior, ainda eles têm uma mentalidade da época da Guerra Fria, certo? E os políticos, assim, eles agem sempre se precavendo contra o mundo, porque eles acham que estão sempre sendo ameaçados. E você não pode fotografar nada público na Rússia, alguns países outros também, mas a Rússia especificamente, você não pode fotografar um aeroporto, você não pode fotografar assim qualquer órgão do governo. E nós estávamos, eu e um amigo, nós estávamos rodando pela Rússia, pelo interior da Sibéria, e a polícia nós passamos numa hidrelétrica e mais à frente a polícia nos parou e nos levou preso. Enfim, nós não sabíamos o que estava acontecendo, ficamos a polícia militar deles nos levou, entregou para a polícia do governo, e eles nos encarceraram numa cela e ficamos o dia todo lá, sem saber o que estava acontecendo lá. No final do dia, que chegou uma intérprete e um agente do governo que veio conversar com a gente e nos interrogar, e ali a gente descobriu que o problema foi que o meu amigo que estava atrás tirou 3 fotos em cima da hidrelétrica e as câmeras de segurança pegaram. E eles já acionaram a polícia e vieram atrás de nós. Só que logo depois da hidrelétrica, nós acabamos entrando à direita para dar uma ajeitada nas motos, que estavam carregando os pneus em cima, que estavam meio frouxos, eles passaram direto. Isso deu a impressão para eles que nós estávamos fugindo. Daí eles formaram todo um aparato policial, achando que se tratava de alguém que estava ameaçando eles, esse tipo de coisa. Então foi muito tenso, porque literalmente a polícia do governo, que era a antiga KGB, foi a que nos segurou lá. E, enfim, achavam que vocês estavam espionando. Para todos os efeitos, sim. Aí a gente pôde comprovar
Foi difícil, foi complicado, mas podemos comprovar e eles nos liberaram. Mas foi algo que apimentou a história, né? Tem certas coisas que se você tem 2 ângulos para você olhar. Ou você olha pelo ângulo que vai te acabar com a viagem, ou você olha pelo ângulo que diz, pô, tu tá, né? Daqui a pouco você está na estrada em procura de aventuras, claro que você não quer radicalizar certas coisas, mas isso dá uma apimentadinha na história. Enfim. Eu recordo também quando ele usou pela primeira vez a bengala, né? Era creio que era, não sei se era noite de Natal, eu não recordo realmente qual. Primeira vez que ele usa a bengala, ele tinha caído, né? Tinha fraturado a anca, né? E ele chegou perto da gente com aquela bengala e começou a rodar como o Charlie Chaplin. E falou que eu também sei fazer Charlie Chaplin. Falei, santo direto, pecado que eu não tenho uma telecâmera para filmar. Ele falou, não, senão vão pensar que eu estou fazendo concorrência a Chaplin. Eu falei, não, santidade. E isso ele fez depois, no ano 2000, no encontro com a juventude em Toro Vergato, quando ele começou a brincar a la Charlie Chaplin com a sua bengala. Então, ele era uma pessoa muito, muito espirituosa, mas de uma profundidade enorme e de um sentimento pelo outro e de oração. Uma oração realmente que permeava a sua vida. Ele trazia e buscava esse oxigênio da oração. Esse é realmente um aspecto muito forte dele, além da preocupação que ele tinha com o mundo inteiro. Fez mais de 100 viagens internacionais para confirmar os irmãos na fé. Ele entendeu que precisava ir confirmar os irmãos na fé. E era um momento difícil, né? Guerra Fria, o pós-comunismo, enfim, ele sentiu que precisava confirmar as pessoas na fé. Então, aqui é interessante pergunta, viu? Essa pergunta é muito interessante. Quando eu comecei a acompanhar aqui nos Estados Unidos, eu vi algumas próteses de salina, o que era muito utilizado aqui nos Estados Unidos, salina. Para o pessoal entender, salina é uma prótese que você coloca ela vazia, né? Eu participei de algumas cirurgias aqui também, que você coloca ela vazia e tem um aparelhinho que ele vai inflando. Vai inchando conforme o desejo, o volume, né? E realmente a limitação daquela prótese. Mas claro que existem alguns fatores, como pode ter vazamento, né? Então, às vezes, a paciente tem a mama e no outro dia, né, começa a esvaziar, sente estranho, ou aquele líquido. E isso não é tão comum no Brasil. Na verdade, no Brasil quase não se utiliza esse tipo de técnica, nem de prótese. No Brasil se utiliza a prótese silicone. E que nos Estados Unidos agora, né, é uma onda muito forte de se utilizar a prótese silicone também. Então, isso que eu falei antes. É interessante juntar o que tem de bom no Brasil, o que tem de bom aqui, né, que é fantástico. Por quê? Porque em alguns casos você tem que utilizar também esse expansor que a gente chama, esse inflar. Por exemplo, no caso, às vezes, de pacientes que tiveram remoção da mama, que vão pôr como chama um expansor. Então, você pode aumentar, sim, a mama com essa prótese que ela vai enchendo. E é interessante conhecer tudo isso, né? E entender, porque você consegue ver o que é interessante. O desejo, às vezes, da mulher americana, às vezes não é o mesmo da mulher brasileira, sabe? Isso é interessante a gente falar, porque as belezas, elas são culturais. Uma coisa muito comum no Brasil, que é característica, a brasileira tem o bumbum mais avantajado, tem o bumbum mais, digamos, bumbum bonito, proporcional ao corpo. Aqui nos Estados Unidos já não é tão comum ver isso. Então, aqui, uma das cirurgias que eu mais acompanhava aqui, participava, é realmente o BBL, que é o quê? Brazilian Butt Lift, que é o levantamento do bumbum brasileiro. Até o nome é do Brasil. Mas eles fazem aqui muito bem, né? A gente faz esse tipo de cirurgia aqui nos Estados Unidos de uma forma, assim, o que eu aprendi aqui nesses 5 anos que eu estou aqui também, é fantástico. E associando com o que tem no Brasil. Muitas vezes você pode até utilizar uma prótese no bumbum, mas aqui se utiliza muita gordura. Então, é uma vantagem grande você limpar a barriga e colocar no bumbum. Isso não é feito só com
com mulheres. Isso pode ser feito também com homens. Isso é interessante. Mas o mais engraçado, Valmor, foi o seguinte: esse vídeo ele foi lançado em 2019, setembro de 2019, tá? Só que de 2019 até o começo do ano passado, até o começo da pandemia, esse vídeo ele não tinha dado resultado assim em termos de visualizações. Ele tinha 8.000 visualizações de setembro a março. Aí entrou a pandemia, simplesmente de março até agosto ele já foi para 1 milhão. Ele foi para 1 milhão de visualizações, e aí foi uma loucura. Daí foi para 2 milhões e agora 3 milhões. Então, para nós foi uma surpresa muito legal. E aí começou a surgir convites para a gente fazer show, só que a gente não tinha um show pronto, porque a princípio era só aquela homenagem que a gente resolveu fazer, tá, né? Porque nós temos os nossos projetos, eu, a Isamara, e nós temos a Rosa dos Ventos, né? A banda Rosa dos Ventos, e a Bárbara tem a outra banda dela lá. Só que foi tanto convite de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, sabe, todo canto do Brasil. Só que, por outro lado, a gente recebeu os convites, mas não podia ir, porque daí estava em pandemia, estava tudo cancelado, os eventos, né? Então, a gente teve, vamos dizer assim, um reconhecimento legal, mas, ao mesmo tempo, não pôde aproveitar muito devido à pandemia, né? Eu fui primeiro para a Itália. O meu objetivo era passar um tempo na Itália, depois ir para a Inglaterra, né? Porque uma das minhas grandes paixões, além do vinho, é a música. Sei bem. Tu sabe muito bem, né? Muito tempo aí tocando na noite e tal. Música sempre foi a minha paixão. E na realidade, quando eu estava naquele momento ali de abandonar o direito, eu vou tirar um ano para pensar tranquilamente, sem tomar uma decisão precipitada. Daqui a pouco eu volto para o direito, daqui a pouco eu vou fazer outras coisas. E eu tinha duas grandes paixões, uma era o vinho e outra era a música. Mas eu achei o caminho da música muito arriscado. E aí, naquele momento, quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano na Europa, principalmente na Inglaterra, onde eu fiquei lá quase um ano, um mês na Itália, acabou meu dinheiro, não tinha trabalho na Itália. Eu liguei para uma amiga e disse: tem como trabalhar aí na Inglaterra? Aí ela disse: tem, vem para cá. Fui lá sem dinheiro, nada no bolso. Ela me ajudou. Disse: amanhã tu vai ter que atravessar a cidade aqui, tem que pegar 2 ônibus. Vou te ensinar uma vez, presta atenção, porque amanhã não tô aí. Se tu errar o lugar, tu perde o emprego. E eu acordei às 3h30 da manhã, consegui chegar no lugar certinho e tudo certo. E aí, levei chumbo durante várias vezes lá, comendo pão que o diabo amassou, mas sobrevivi e deu tudo certo. O pessoal pega pesado. Pega pesado, é. O cara, quando vai passar um ano, não sabia falar inglês direito, tudo, não tinha... Na época, eu fui com visto de turista lá, então passei alguns apertos grandes, mas tudo deu certo. Eu fiz a experiência que eu queria, visitei os locais que eu queria em Londres, das músicas que eu gosto, fui para Liverpool, toquei violão lá no Cavern. Tocou violão lá? Toquei violão lá dentro do Cavern. Fui no Museu dos Beatles. Que inveja. E voltei realizado, cumpri, fiz aquilo que eu queria fazer. Que maravilha, cara. E o vinho já estava ali também, está aparecendo mais. Eu acho que, sabe, a música vai ser um hobby mesmo. E eu vinha essa paixão desde de muito tempo. Eu voltei para o Brasil, fiz um curso em Bento Gonçalves. E o meu professor, que era da Itália, falou para nós: vocês que estão aqui hoje têm emprego garantido. Porque as estatísticas mostram que o mercado do vinho vai sofrer um crescimento enorme nos próximos anos. E aí eu entendi a mensagem, né? Comecei a me dedicar mais, voltei para a Itália de novo, fiquei lá um tempo, obtive a minha cidadania italiana, que me abriu as portas do mundo. É importante. É importante, e a partir daquele momento eu pude me direcionar para experiências mais importantes. Eu morei na Espanha, na região de Jerez, na fronteira, onde eu vi mais importante da Espanha, de Jerez. Conheci a história da Andalucia profundamente. Fui sommelier num restaurante lá na Andalucia. Voltei para Londres,
Uma área muito rica, né? É uma área muito rica. Eu fui para Londres, aí eu comecei a entrar em cursos mais importantes da WSET, Wine Spirits Education Trust, que é a escola referência no mundo em formação sobre vinho, e eu cheguei até os últimos dias.